Aos amigos do Centro Espírita Allan Kardec, que conhecemos desde a época da Mocidade Espírita como SEAC. Estamos aqui para bater um papo com os amigos, conversarmos, pois não é uma palestra, é um bate-papo simples, singelo, sobre um personagem da história do Espiritismo, Leon Denis. Um personagem importante, porque contribuiu muito com a história do Espiritismo no século XIX. Espero que vocês aproveitem, se interessem e busquem um pouco mais de conhecimento, porque vamos fazer uma coisa mais breve para estimular o interesse de todos. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma exposição utilizando um PowerPoint. E eu peço ao nosso companheiro Ricardo, que está aí nos bastidores, para colocar nosso primeiro slide, onde nós temos o título, Leon Denis, como eu disse a todos, o apóstolo do Espiritismo. Um personagem importante na história do Espiritismo. Por quê? Ricardo, pode passar para o primeiro slide da sequência. Muito bem. Leon Denis nasceu numa aldeia na França chamada Foug, uma aldeia muito pequena, com muito poucos habitantes. E Leon Denis, ele nasceu numa família muito simples. Eles eram lavradores, pessoas muito simples. E ele não teve oportunidade nenhuma de estudar. Ele foi obrigado a trabalhar desde menino, vejam bem, hein, para o seu sustento. E mesmo assim, ele é considerado um consolidador do Espiritismo, bem como o apóstolo do Espiritismo na Europa. Mas por que será? Ele desde cedo teve que ajudar ao pai na sobrevivência, porque faltava a ele recurso, eles tinham que trabalhar até para comer. Dessa forma, Leon Denis só teve oportunidade de ingressar na escola a partir dos seus 12 anos. Foi quando ele teve chance de ser alfabetizado. Vocês vejam, antigamente as crianças elas não eram alfabetizadas tão cedo, alfabetizadas bem mais tarde. Mas a vida começou a melhorar. Ele já era um pré-adolescente, quando seu pai arrumou um emprego numa estação ferroviária. E dessa forma, o garoto teve oportunidade de estudar. Depois de algum tempo, ele arrumou um emprego. Mas ele demonstrava uma capacidade de aprendizagem muito maior do que o normal. Ele se tornou, como a grande maioria de todos os personagens dessa época, um autodidata. Pode passar, Ricardo, para o outro slide. Um autodidata. Ele tinha uma facilidade muito grande de estudar. Ele tinha facilidade de estudar, se fixar no conteúdo dos livros. Um pouco maior, arruma um emprego e ele vai trabalhar numa empresa que trabalhava com couro. E ele se desloca com muita facilidade, até por uma questão de trabalho, entre as cidades, comercializando. E o seu interesse pelos livros é tão grande
que em cada cidade em que ele vai, ele busca uma biblioteca, busca a praça principal, e nisso, Leon Denis, ele vai entrar em contato com o Livro dos Espíritos. Ele vai entrar em contato com o Livro dos Espíritos e, a partir dos seus 18 anos, ele começa a estudar o Livro dos Espíritos. Se nós formos observar bem a data de nascimento de Leon Denis, nós vamos ver que, curiosamente, ele é contemporâneo a Kardec. Entre seus estudos e seus trabalhos, ele desenvolve uma biografia muito interessante, que ganhou o título de Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo. Eu até coloquei aí na parte de baixo. Mas o Livro dos Espíritos vai ser, digamos, o pontapé inicial para que Leon Denis possa entrar em contato com a doutrina espírita. Mas havia um fator muito importante e que favorecia Leon Denis. Isso é que é interessante. Ele possuía uma mediunidade muito grande. E essa mediunidade vai favorecê-lo em termos de estudo. Porque uma vez que ele era autodidata, ele vai aprender por esforço próprio. Mas os espíritos protetores de Leon Denis, seus guias espirituais, porque normalmente a pessoa tem um, né? Mas Leon Denis, ele tinha mais de um. Pode passar aí, Ricardo, para o próximo slide. E os seus guias espirituais serão dois, Joana d'Arc e Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga e Joana d'Arc vão influenciar Leon Denis, de forma a que ele, tomando conhecimento da doutrina espírita e levando a divulgação da doutrina espírita enquanto rapaz, que tudo aquilo que ele pensasse, elaborasse para comentar com as pessoas, que ele escrevesse. Inicialmente ele não sabia por quê, mas depois os orientadores espirituais, os mentores, vão intuí-lo para que ele pudesse transformar todo o seu conteúdo em livros. Então, Leon Denis, uma vez dominando o conhecimento e sendo um divulgador da doutrina espírita, porque ele se torna espírita, e vai ter a oportunidade de conhecer Allan Kardec. Ele começa a fazer palestras públicas, atraindo a atenção das pessoas para o espiritismo. E, seguindo a orientação dos seus mentores, ele passa, ao final de cada exposição, fazer anotações. E essas anotações vão levá-lo a elaborar vários livros. Joana d'Arc todo mundo conhece. Todo mundo conhece porque Joana d'Arc ela teve uma importância muito grande na Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. E Jerônimo de Praga, se não me falha a memória, era um discípulo de John Hus, reformista. Então, quem sabe quais foram as reencarnações de Allan Kardec vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Então, Jerônimo de Praga e Joana d'Arc vão auxiliar Leon Denis a organização de várias obras. Entre essas obras, nós podemos destacar como, por exemplo, Joana d'Arc médium, porque Leon Denis percebe que ela não era uma
endemoniada, como a história conta, perturbada por vozes. Ela era uma médium. Ele vai escrever no Invisível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, obras publicadas pela FEB, e, curiosamente, essa obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ela teve seu nome original modificado. Eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra que falam sobre isso. Se pegarem a obra original em francês, é O Problema do Ser e do Destino. Mas no momento em que a FEB traduziu para o português, para poder dar um sentido maior de compreensão, acrescentaram e da dor. Isso eu escutei numa palestra. Então, Leon Denis e Allan Kardec foram contemporâneos e se conheceram em alguns momentos, trabalharam juntos. Ele realizou muitas conferências e palestras que se transformaram em futuros livros. Então, vocês vejam que coisa interessante. Um jovem de uma família simples, que começou a ser alfabetizado tarde, foi diferente de Allan Kardec, que foi enviado para a Suíça para estudar com o professor Pestalozzi. A família de Kardec era completamente diferente. E Kardec teve um preceptor, teve um professor que lhe deu uma capacitação espetacular. Leon Denis não, ele teve que, desde garoto, teve que trabalhar para comer. E só conseguiu, a partir dos seus 12, 13 ou 14 anos, por aí, ingressar numa escola, foi quando ele aprendeu a ler e escrever. Mas o seu desejo de aprender, o seu desejo de estudar, seu desejo de entender um pouco mais era muito grande. E ele tinha uma facilidade, que é isso que a gente observa em grandes médios do passado, como foi o caso de Eurípides Barçanufo. Leu uma vez, gravou aquilo que estava lendo, com uma facilidade, como se fosse uma memória fotográfica. Muitos já ouviram falar nessa expressão. Porque o indivíduo leu aquele livro uma vez só e gravou. Aquilo ficou gravado na mente com uma facilidade fantástica. E o professor Eurípides Barçanufo nos deixa esse exemplo, quando o seu tio Mariano empresta a ele um dos livros de Leon Denis, Depois da Morte. E o professor Eurípides vai ler esse livro em uma noite. E no dia seguinte, vai se tornar espírita. Isso é uma passagem muito interessante que a gente conhece da história de Eurípides Barçanufo. Vamos lá, Ricardo. Continuando aqui, por favor. Então, passando, nós temos aí as obras de Leon Denis. Nós temos uma relação das obras. Vocês vejam que no total foram 16 obras que Leon Denis escreveu, todas com base em pesquisa e estudo. E ele pesquisou, estudou em cima do quê? Das obras primárias, as obras de Kardec. Lógico que Leon Denis, na época, ele era um espírito bastante amadurecido e, com o seu amadurecimento espiritual e com a orientação dos seus guias, tendo como base as obras primárias, ou seja, a codificação de Kardec, as revistas espíritas que Kardec lançava, e também a interação com a Sociedade Espírita de Paris, francesa da época, ele começou a organizar esses trabalhos, essas obras. E todas essas obras, elas se encontram ainda hoje à disposição. Mas os amigos devem ter notado que eu coloquei algumas aí em negrito. Ricardo, até com a seta pode indicar. Observem que tem algumas em negrito em relação às demais. Por conta do quê? Porque eu vou destacá-las no próximo slide do PowerPoint. Então, Ricardo, pode passar aí para o próximo slide. Então, nós temos os maiores sucessos literários, né? Nós temos Joana d'Arc,
A Médium, temos Depois da Morte, No Invisível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, A Alma e... Agora, peraí, deixa eu ver aqui, porque de cabeça... Assim, tá? A Alma e a Sobrevivência do Ser. Como eu estou sem óculos, eu tenho que, de vez em quando, chegar um pouco mais perto. Então, essas obras, elas se destacaram. E nós colocamos aí. Não que as outras não tenham peso de importância. É lógico que tem. Mas se nós formos falar, quais são as obras que o pessoal conhece assim, de estalo, do Leon Denis, a gente vai dizer No Invisível, vamos dizer Depois da Morte, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor, são aquelas que tiveram, eu não digo que, talvez maior tiragem, pela pesquisa que mais ou menos nós observamos. Ricardo, passa para o próximo slide aí. Tá? Esse slide, essa daí, eu peguei um para poder conversar melhor com os companheiros e vocês entenderem o porquê. Leon Denis teve uma preocupação. Ele foi um dos primeiros a pesquisar as obras de Kardec e organizar uma obra secundária. Porque a obra Depois da Morte, ela vai ser um desdobramento do estudo que Leon Denis vai fazer a partir da codificação do Pentateuco, como os amigos desejarem. E vai ser exatamente essa versão, não em francês, mas já em português, que o professor Eurípides Barçanufo vai receber do tio Mariano. Por que o professor Eurípides recebe do tio Mariano essa obra? Por volta de 1902, mais ou menos. Eu até botei aqui embaixo. Ó. Esse livro foi uma síntese de toda a doutrina espírita que influenciou muitos expoentes do espiritismo, como no Brasil, Eurípides Barçanufo, e em Sacramento, Minas Gerais, em 1903. Por que eu coloquei isso aí? Porque isso foi uma coisa que me chamou a atenção. A preocupação de Leon Denis fazer um resumo e fazer uma análise. Então, quer dizer que, se a pessoa não tivesse acesso às obras da codificação, mas tendo acesso a uma das obras de Leon Denis, em particular essa obra, Depois da Morte, ela teria uma visão sintetizada do que Kardec pretendia mostrar. Em outras palavras, falar sobre reencarnação. Então, Leon Denis, ele vai tocar num ponto central. Não existe dogma na doutrina espírita. A doutrina espírita não possui dogma, porque ela explica de uma maneira científica, de uma maneira lógica, o fenômeno da reencarnação. Isso é óbvio para aquelas pessoas que acreditam, que desejam entender. Nós não somos proselitistas, não estamos aqui para tentar convencer ninguém. Nós estamos fazendo um comentário com base no que a gente lê. Então, Leon Denis tinha esse objetivo, tinha essa preocupação, facilitar. Como hoje, por exemplo, nós temos muitos pesquisadores que eles estudam as obras e, de repente, apresentam um trabalho. Foi o que Leon Denis fez. No momento que ele saía divulgando a doutrina, com base no estudo da codificação, no Pentateuco, porque nessa época ainda não existia obras póstumas. Obras póstumas só vai surgir em 1890, quando a Sociedade Espírita de Paris lança em homenagem a Kardec. Mas antes, Leon Denis vai ter acesso, como eu disse, à codificação
e todas as revistas espíritas que eram lançadas ao longo da década de 1800 finalzinho dos anos 1850 até 1869. Eu acho que são 12 revistas espíritas, 12 anos. Existe o compêndio, se eu não me engano, de 12 livros, que corresponde todo o material que Kardec levantou, organizou. Me perdoem se eu estiver errado, mas eu acredito que sejam 12 livros, e nesses 12 livros nós temos um compêndio mês a mês, de janeiro a dezembro, onde Kardec vai organizar todo o material que ele não teve oportunidade de publicar na codificação, porque como era muito material de pesquisa nos centros espíritas, nas instituições que ele visitava, nas confrarias, porque a gente hoje usa a expressão centro espírita, mas existiam as confrarias, né, onde as pessoas se reuniam. E nesses lugares eles faziam trabalhos espirituais. Eram centros espiritualistas voltados com o objetivo de entrar em contato com o plano espiritual, estabelecer uma comunicação com o plano espiritual, com os desencarnados, desde a época das irmãs Fox, quando elas iniciaram todo esse contato com o plano espiritual. E esse trabalho, ele é um trabalho muito interessante, porque nos chama atenção. Isso foi praticamente nos anos seguintes à morte de Kardec. Porque quando Kardec morreu, em 1869, Leon Denis ainda era muito novo. E ele vai servir o exército, porque a França entra em guerra contra a Alemanha, na Guerra Franco-Prussiana. Leon Denis, ele tinha sido dispensado do serviço militar, mas ele vai ter que servir. Ele vai fazer parte do batalhão dos solteiros. Isso é até interessante, porque a França viveu um período muito conturbado, 1870, 1871. Mas isso não quer dizer que ele não tenha se dedicado após aquela fase mais conflituosa ter passado, e ele vai se dedicar, vai ser um grande divulgador da doutrina espírita. Continuando aí, Ricardo, vamos passar para o próximo slide. Então, nós temos aqui um texto de Leon Denis, tirado do livro Depois da Morte, em que ele nos chama a atenção com relação para ele, a continuação da vida após a morte. Aqui nós temos uma foto, não é desenho, não. As máquinas fotográficas nessa época já estavam bem desenvolvidas, né? Então nós temos aí uma foto com ele, um tipo de barba, a sua roupa, a sua maneira de trajar, né? E ele dizia que a sobrevivência do espírito, da alma, que se manifestava num corpo após a morte desse corpo, para ele era uma coisa extremamente real. E que nós deveríamos ter essa consciência, porque não existia morte. Não existe morte. O homem já existia, o princípio inteligente que se manifesta no corpo físico já existia antes da criação do corpo físico e vai continuar existindo após a morte do corpo físico. Então, essa passagem aí, que o Ricardo está colocando para vocês em tela cheia, é uma passagem que nós tiramos do livro Depois da Morte, porque nós consideramos uma passagem muito interessante. É como se ele estivesse nos alertando que nós não nos deixássemos a ser arrastados, né, pelas paixões terrenas,
que a gente tivesse consciência da transitoriedade nossa no corpo físico, vivendo uma experiência no corpo físico de forma transitória para nossa evolução. Isso ele deixa muito claro que o homem, durante a sua existência física, ele deveria se preocupar mais com as questões espirituais, dar o devido valor às questões materiais, mas, acima de tudo, se voltar para as questões espirituais, tentando corrigir as falhas de ordem moral. Então, eu considero essa passagem, uma outra que nós vamos apresentar, passagens para todos refletirem dentro das nossas possibilidades. Então, Ricardo, vamos passar mais adiante aí, tá? Apesar da grande atividade de propaganda do espiritismo que desenvolveu a partir de 1880, nunca se desligou, curiosamente, da ordem maçônica. Então, Leon Denis, ele era maçom, mostrando grande respeito e admiração pela loja, como é o nome que se diz, né, dos maçons, em referência ao local em que ele frequentava, que é Les de Montfils de Tours, e pela grande oriente da França. Então, Leon Denis, além de ser maçom, ele teve uma preocupação muito grande, porque os estudos da maçonaria vão ajudá-lo a ter uma visão mais abrangente, se nós podemos dizer assim, mais expandida. Ele era um homem muito inteligente, assim como Kardec. Era um homem extremamente erudito. E isso vai levá-lo, inclusive, a escrever um livro, que é o nosso próximo slide. Ricardo, pode mostrar aí, que é ele fazendo uma comparação aí, ó. Leon Denis e a maçonaria. Então, ele fala da relação de informações, até porque os maçons, naquela época, o indivíduo, para participar da maçonaria, ele tinha que ser uma pessoa com conhecimento, ser um indivíduo bastante integrado, um indivíduo culto, né? Então, Leon Denis terá essa preocupação de usufruir do conhecimento da maçonaria para ajudá-lo, sabendo separar de uma forma bem clara o que se referia à maçonaria e o que se referia à doutrina espírita. Nós sabemos que na história do Brasil, muitos personagens da nossa história durante o segundo reinado eram maçons. E pelo que me consta, historicamente, Dom Pedro II era. Então, isso também era uma questão, porque os homens cultos desejavam ter acesso ao conhecimento. E uma das formas, um dos veículos que existiam na época era a oportunidade das sociedades, das irmandades que a maçonaria oferecia. Hoje, com a facilidade da internet, com a facilidade dos livros que os amigos estão vendo aqui atrás, nós temos acesso com muita, de forma muito oportuna ao conhecimento. Mas nós estamos nos referindo a 1880. 1880, aqui no Brasil, era império. Foi na época em que Dr. Bezerra de Menezes ainda não tinha nem entrado em contato com a doutrina espírita. Vai ser exatamente nos anos de 1880 que o amigo de Bezerra de Menezes, chamado Joaquim Travassos, vai dar um livro traduzido para o português. Se eu não me engano, é o Livro dos Espíritos, traduzido para o português, datilografado, porque os livros chegavam em francês no Brasil.
E as pessoas que tinham mais oportunidade faziam uma tradução. Agora, a partir da proclamação da República, muita coisa mudou, porque uma das decisões do primeiro Congresso Brasileiro, se nós podemos dizer assim, né, foi a tradução de todas as obras de língua estrangeira para o português. Então, isso facilitou muito, porque com a proclamação da República, com a formação, tendo um presidente, tendo todo um parlamento brasileiro, né? Se nós podemos dizer assim, os parlamentares do, da República Velha, eles passaram a cobrar uma autonomia em relação à língua estrangeira. Então, isso vai nos facilitar. Muitas obras que vinham para cá em francês, e somente aquelas pessoas que dominavam a língua estrangeira tinham acesso. Foi a vantagem, eu acredito, pelo que já tive a oportunidade de ver, que o tio Mariano, lá em Sacramento, quando ofereceu para o seu sobrinho, Eurípides Barçanufo, o livro Depois da Morte, que nós falamos, ele vai oferecer já uma obra traduzida. O professor Eurípides era um homem bastante culto. Ele tinha uma facilidade de ler uma vez e deter o conhecimento que ele lia. Mas até agora eu não vi muitas informações do que dizia respeito a domínio de língua estrangeira, não. Provavelmente algum conhecimento ele tinha, mas ler em inglês na época já era complicado, em francês mais difícil ainda. Então a gente, por dedução, imagina isso. Podemos aí, Ricardo, passar para o próximo slide, por favor? Agora, um pouco mais adiante, porque Leon Denis teve uma longevidade grande, ele vai entender o motivo pelo qual seus guias espirituais, como eu comentei lá atrás, dos primeiros slides, mandavam que Leon Denis anotasse tudo que ele falava nas palestras públicas. Ao final de cada palestra, Leon Denis fazia o rascunho de tudo aquilo que ele comentava, das ideias. Porque a partir de 1910, Leon Denis começou a ter um problema de visão. E a visão dele começou a diminuir. Mas isso não impediu que ele prosseguisse no trabalho de defesa da existência e sobrevivência da alma. Ou seja, ele persistia na divulgação justamente da ideia da reencarnação, tentando mostrar que alma seria, exatamente como Kardec falou, a expressão do espírito de posse de um corpo físico, uma vez que essa alma se desliga do corpo, nós usamos a expressão espírito. Então, enquanto está encarnado, a gente usa a expressão alma. Depois que desencarna, a gente usa a expressão espírito, para fazer uma certa diferença didática, se não me falha a memória, né? Então, Leon Denis, ele vai trabalhar essa ideia para mostrar que a alma, ou seja, o princípio inteligente que dá vida ao corpo físico, ela já existia antes, na condição de espírito imortal. E quando o corpo físico vier a entrar no processo de morte orgânica, essa alma se liberta porque ela já existia antes. Ela não foi criada junto com o corpo físico. Ela, como espírito imortal, vai continuar existindo. Ela é que nos dá a vida orgânica, mas quem pensa é o espírito, nós é que pensamos. Nós, espíritos imortais, que estamos de posse de um corpo físico. Então é muito comum, talvez por um erro de didática, ou um erro, digamos, de entendimento, as pessoas costumam dizer assim, eu tenho uma alma. Não, eu sou um espírito imortal
que estou de posse de um corpo físico. Como eu estou preso a um corpo físico, eu estou numa condição que Kardec chama de alma. Mas no momento que meu corpo físico entrar no fenômeno da morte orgânica e eu me desligar dele, eu serei um espírito, porque eu estarei desligado na erraticidade. Didaticamente, eu acho que é mais ou menos isso que a gente costuma ler. Me perdoem se eu estiver confundindo, mas era essa ideia que Leon Denis queria passar, da imortalidade nossa enquanto espíritos imortais. Porque nós, o corpo perece, mas nós, na condição de entidades pensantes, nós vamos continuar existindo. E no livro, Depois da Morte, ele vai e toca exatamente nesse ponto. E para não deixar de realizar seu trabalho, o que Leon Denis faz? Aprende Braille. Vejam, Braille surgiu através de um homem chamado Luiz Braille, que ele vai desenvolver a escrita, forma de escrita para os cegos. Então, nós temos aqui ao lado, eu coloquei a figurinha, só para os amigos terem uma ideia, de que já existia a escrita dos cegos quando Leon Denis começa a perder a sua visão. Ricardo, passando para o próximo slide, por favor. Nessa época, nós teremos o fenômeno. O fenômeno das mesas girantes, ela não ocorre apenas na época que Kardec entra em contato, não. Continua ao longo da segunda metade do século XIX. Ou seja, desde que o momento em que Kardec desencarna, digamos até quase Primeira Guerra Mundial, isso era muito comum. Mas vai tendo uma tendência gradual a diminuir. Por conta do quê? Porque a própria espiritualidade começa a ver que as informações necessárias para o entendimento dos homens, compreensão, ela já era mais que suficiente. Até porque, nessa época, altura mais ou menos entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, um escritor inglês chamado Arthur Conan Doyle lança um livro de grande importância histórica. Algumas editoras colocaram como a história do espiritismo, outras colocaram como a história do espiritualismo. E Arthur Conan Doyle faz um apanhado de tudo o que aconteceu desde a época das irmãs Fox até aquele momento em que ele vivia, que era justamente o período entre guerras. Nessa época ainda existia o trabalho com as mesas girantes, sim, mas vocês podem observar que a participação feminina aí ela era bem reduzida. Nos salões de Paris, quando Kardec teve contato, né? As cafeterias de Paris, quando Kardec teve contato com as mesas girantes, havia maior participação. Mas aí nós vamos ter a Sociedade Espírita de Paris, onde pesquisadores, homens eruditos da época, né? Pessoas com formação provavelmente acadêmica, se nós podemos dizer assim, pesquisavam e tentavam fazer uma comunicação voltado para o trabalho de pesquisa. Mas isso vai ter uma tendência a cada vez diminuir, diminuir, diminuir. E após a Primeira Guerra Mundial, isso praticamente desaparece como um movimento muito grande em termos de Europa. Por quê? Porque a espiritualidade observa claramente, como Arthur Conan Doyle diz no seu livro, que os homens já haviam tomado conhecimento da divulgação, da existência do espiritismo, da divulgação da doutrina espírita por Allan Kardec, por Leon Denis e por outros personagens também, por grandes pesquisadores como William Crookes ou como Cesare Lombroso,
pesquisadores que estudaram. William Crookes estudou Kate King e Cesare Lombroso vai estudar Eusápia Palladino. Pesquisadores que colocam em evidência a existência do mundo espiritual. Então, dessa forma, a divulgação estava acontecendo e a espiritualidade queria evitar que esse movimento se tornasse digamos, uma atração teatral ou circense, porque o ser humano ele acaba se deixando levar pela curiosidade. E as perguntas elas começaram a se desviar do seu objetivo inicial. As pessoas buscavam as mesas girantes, mas por interesses particulares. No início isso foi permitido, depois a espiritualidade começou a cortar um pouco, como a garotada diz, o barato dos curiosos, porque as perguntas não tinham uma finalidade instrutiva, elas tinham interesses puramente materiais. Continuando aqui, vamos lá, Ricardo, passando para um outro slide. A presença de Leon Denis terá uma importância muito grande, porque quando Chico Xavier, vejam bem, Chico, por intermédio da orientação de Emmanuel e Humberto de Campos e Bezerra de Menezes, né, nós teremos aqui a elaboração do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Esse livro, muito conhecido, contou com a colaboração de alguns personagens, como Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion. Então, existe um capítulo, que é o capítulo sobre Bezerra de Menezes. Tá? Esse capítulo sobre Bezerra de Menezes, ele fala, embora Humberto de Campos tenha sido o responsável pela elaboração do livro, Humberto de Campos dedicou uma parte do livro a esses personagens que eu acabei de falar, Bezerra de Menezes, tá? Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion e também João Batista Rothstein. Personagens que, segundo ele, contribuíram para a consolidação do espiritismo. Eu acredito que muitas pessoas já tiveram oportunidade de ler. Então, nós estamos falando isso até porque a FEB cita essa informação, para vocês terem uma ideia do peso de importância, que às vezes a gente fala, mas as pessoas se questionam, mas se além das obras de Leon Denis, existe alguma citação por parte de Chico Xavier? Existe na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Onde Humberto de Campos vai deixar uma nota, e aí os amigos poderão dar uma pesquisada, caso tenham interesse. Continuando aí, Ricardo, vamos lá. Mais uma vez, a gente tem aqui Leon Denis, tirando uma outra passagem aonde Leon Denis fala no livro Depois da Morte, que é interessante que a gente observe. Recorda-te de que a vida é curta, esforça-te, pois por conquistar enquanto podes aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma? Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento,
acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Então, Leon Denis nos deixa uma passagem tão interessante quanto a primeira, ele chamando a nossa atenção para a questão da transitoriedade nossa no corpo físico. Ou seja, nós estamos usando temporariamente esse corpo para a nossa evolução enquanto espíritos imortais. E o dia que esse corpo vier a entrar no fenômeno da morte orgânica, nós vamos, como espírito, nos libertar dele. E vamos retomar a nossa consciência cósmica, criando uma expansão do nosso pensamento, e nessa expansão de pensamento vamos perceber que a vida continua, que nós não éramos matéria, nós estávamos na matéria, e vamos reencontrar, se Deus permitir, os nossos afetos que já nos antecederam na volta ao plano espiritual. Mas o nível de consciência de Leon Denis era muito maior do que a gente possa imaginar. Vamos, Ricardo, para o penúltimo slide, né? Então, numa terça-feira, dia 12 de abril de 1927, com 81 anos, por volta das 13 horas, até isso, 13 horas, respirava Leon Denis, já com grande dificuldade. A pneumonia atacava-o novamente. A vida parecia abandoná-lo, mas o seu estado de lucidez era perfeito. Ou seja, o nível de lucidez dele, de que tudo aquilo era algo transitório, de que a partir de um determinado momento ele continuaria existindo como espírito e não mais como alma encarnada, né? Era muito grande. Isso prova o quê? A mediunidade dele. E é essa mediunidade que permitiu que muitos grandes personagens da história do espiritismo percebessem de que a morte era uma passagem entre dois planos, como se ele estivesse saindo do ambiente para outro ambiente. Foi a mesma coisa que aconteceu com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando foi condenado à morte, foi levado para ser decapitado, porque ele era um cidadão romano, então ele não poderia ser queimado nem crucificado. Como cidadão romano, ele só poderia ser decapitado. A lei estabelecia isso. Morte rápida. Ele não poderia morrer lentamente. E ele perdoa o seu carrasco e diz para ele: faz teu trabalho. Assim que minha cabeça cair no chão, eu vou despertar do plano espiritual. E no livro Paulo Estevão, ele desperta no plano espiritual, se perguntando: morte, aonde você está? Porque ele visualiza Abigail junto com Gamaliel, Jesus e Estevão. É muito bonita essa passagem para a gente parar e refletir. E provavelmente Leon Denis, ao desencarnar, foi simplesmente a saída do corpo físico. Ele se libertou do corpo físico, tomando a sua consciência e voltando ao plano espiritual. Meus amigos, essa é uma visão rápida da história de Leon Denis. Esse é o penúltimo slide, o último é o nosso encerramento. Eu agradeço a boa vontade de todos em dispensarem um tempinho para ouvirem essas historinhas, mas eu acho que vale a pena, porque quando a gente troca ideia e as pessoas se interessam, a partir daí elas buscam um pouco mais de conhecimento. E do conhecimento que nós tivemos oportunidade de trocar com os amigos, me perdoe se tiver escrito ou
falado alguma coisa que não está bem de acordo, porque a gente acaba ficando um pouquinho nervoso e acaba fazendo um pouquinho de confusão. Mas a intenção era chamar a atenção de todos para o livro Depois da Morte. Se tiverem chance, vejam esse livro. É um livro que ele faz uma exposição muito grande a respeito da história da humanidade, da história de muitos personagens que se passaram desde a antiguidade até o momento presente. Desejamos a todos muita paz e convidamos a todos, nesse singelo encerramento, elevarmos o nosso pensamento em prece, se assim o desejarem, para que junto a gente possa elevar o pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade desse encontro, desse bate-papo simples. Isso não é uma palestra, nem uma live, isso é um bate-papo entre amigos, cujo objetivo é uma troca de ideia, aonde a gente procura sempre explorar algum assunto que vale a pena ser compartilhado. Deus Pai amado, estamos aqui elevando um pensamento para agradecer. Agradecer a chance de tentar conversar, levar adiante o que Emmanuel disse para Chico pouco antes do Chico desencarnar. E Emmanuel também se desligar de Chico Xavier para reencarnar. Que o grande movimento do século XXI seria a divulgação da doutrina espírita. Sabemos que estamos longe de sermos divulgadores da Boa Nova. Longe, mas pelo menos uma troca de ideias para que alguém, em algum momento, se sinta interessado em pesquisar, se sinta interessado em ler um pouquinho mais. Eu desejo de coração a todos muita paz. Até uma próxima oportunidade, se vocês assim o desejarem e tiverem a chance de nos ouvirem nesse estudo em que nós fazemos com o único propósito de oferecer a todos um pensamento, uma ideia, uma sugestão de reflexão. Que Deus os abençoe. Até um próximo momento. Muita paz.